foi uma das coisas que fez com que eu chegasse até onde eu cheguei. Pessoas que tu vai olhar e dizer assim, tudo na vida daquela pessoa era favorável pra dar errado. E ela deu certo. Então nós não somos reféns do ambiente, só que aquelas pessoas que não tiverem um ambiente favorável vão ter que buscar outros estímulos e por vezes vai ser mais desafiador. Ao invés de ter em casa um ambiente tranquilo para que tu possa descansar, para que tu possa relaxar, é um ambiente completamente estressogênico. E aí é óbvio que esse estresse vai prejudicar o teu processo de tomada de decisão em outras áreas, inclusive com o dinheiro. Isso me geraria uma frustração absurda, uma crise de identidade, uma baixa percepção de autoeficácia, uma baixa percepção de autoestima. E isso, quem sabe, poderia desencadear outros problemas. Tu vai viver muito pior, muito pior. Então tu precisa desenvolver essa habilidade de... Este episódio vai sair no dia 15/7, mas o meu aniversário passou. E eu fiquei pensando muito sobre uma caixinha que fizeram no meu Instagram. E aí eu pensei assim, embora o meu aniversário já tenha passado, eu julgo que falar desse tema é uma comemoração ao meu aniversário. Pra quem não sabe, eu estava de aniversário no dia 6/7, né? Esse episódio tá indo ao ar no dia 15, então eu sempre sei a data que o próximo episódio que eu tô gravando vai sair no dia 15. E eu decidi gravar esse episódio justamente porque tem marca, né? Eu fiz 33 anos agora no sábado e fiquei pensando muito sobre o que me trouxe até aqui. E lembrei dessa caixinha no Instagram que me mandaram uma caixinha perguntando exatamente isso. Jéssica, quais foram as decisões que fizeram com que tu chegasse aonde tu chegou, né? Ao resultado de vida, assim, e obviamente várias áreas, mas também, né, de resultado financeiro, assim. O que foram decisões que tu julga que foram divisoras de água? Porque embora não exista essa coisa que as pessoas ficam buscando, nossa, onde que foi o ponto da virada? Onde que aconteceu a virada de chave, né? O que que foi? Embora as pessoas elas busquem muito isso, nunca é uma coisa, sabe? É um movimento de vida que vai fazendo com que as coisas vão se direcionando para um determinado caminho. E eu sempre digo que é muito mais importante tu ver a trajetória de uma pessoa do que o momento atual. Porque se tu olha só para o momento atual, tu fica extremamente míope, porque tu julga que aquilo ali foi fácil, né? Ou que aquilo ali foi dado, ou foi sorte. E embora exista um picadinho de sorte, e você vai entender aqui hoje por quê, existe muito esforço. E sempre que nós estamos tentando galgar determinadas conquistas, seja ela qual for, e quando eu falo conquista é, por exemplo, se tu não tem tempo de qualidade com a tua família, uma conquista é tu construir esse tempo de qualidade com a tua família. Então, independente porque quando se fala conquista, todas as pessoas, todas não, né, mas existe uma conotação de que conquistas são coisas materiais. E não, né, nós podemos conquistar muitas coisas. Tempo de qualidade com a família é uma conquista. Conseguir fazer exercício físico toda semana com regularidade é uma conquista. Então, todos esses aspectos são uma conquista, né? E quando nós conseguimos olhar uma trajetória de uma pessoa que nós olhamos e dizemos, nossa, legal as conquistas dela, eu também quero traçar algo parecido. É muito mais inteligente olhar o histórico do que olhar o pontual, né? Porque esse pontual sempre é míope, exatamente por esse ponto. Tu não vai conseguir ver o todo, tu vai conseguir ver um recorte e vai fazer uma pressuposição que muitas vezes ela está equivocada e isso vai fazer inclusive com que baixe a tua percepção de autoeficácia. Dito isto, a pergunta que me fizeram lá no episódio foi exatamente essa, né? Lá na caixinha do Instagram foi exatamente essa. Quais foram as decisões que fizeram com que tu chegasse aonde tu chegou, e eu decidi fazer este episódio, embora atrasada, em comemoração ao meu aniversário, que aconteceu no dia 6/7. Isso também é uma desculpa, né? Pra que na data do meu aniversário não fique todo mundo com aquela coisa, meu Deus, eu preciso mandar parabéns pra Jéssica. Eu sou péssima com datas. Hoje mesmo eu e o Gui, a gente estava fazendo uma reunião, e ele ainda disse, olha, diz pra Jéssica as datas, porque ela não sabe e eu realmente não sei data de nada. Então eu não ligo muito pra essas coisas de datas e também não sou muito ligada ao aniversário.
Então, por isso que não tem problema. Não fique com a responsabilidade que você deveria saber e não sabia. É estratégico até eu fazer depois de ter passado. Dito isso, vamos para o nosso episódio número 155 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça e sexta temos um episódio novo, trazendo o que há de mais novo na ciência de comportamento financeiro, de uma forma simples e aplicável para você. E também uns episódios que não tem lá uma bagagem científica tão grande como o de hoje. Eu brinco que são devaneios, né, pensamentos, mas que eles são muito ricos, porque quando nós estudamos muito e vamos, né, nos debruçando em leituras e leituras e leituras e leituras, e eu falei isso num episódio que eu até o título é, né, Leia 40 livros. Depois de ler 40 livros, o que a gente aprende? E eu comentei sobre isso lá, que quando nós lemos muito, estudamos muito, é interessante que parta desse estudo reflexões, né? De nada adianta ler um monte, estudar um monte, se isso não te gera reflexões que façam tu questionar algumas coisas. Então, sempre que eu tô estudando e que eu faço esses devaneios, que são podcasts mais soltos, eles vêm com essa bagagem de, na realidade, refletir sobre aquilo que eu estudo, com um olho de vida, né? Com essa questão assim, nossa, eu dentro dessa ciência. Então, eu sempre faço esse exercício, né, de refletir como que eu posso tirar o melhor proveito daquela ciência para minha própria vida, assim. E aí, quando eu faço essas reflexões, surgem coisas como o que eu vou compartilhar no episódio de hoje, que eu vou falar sobre 5 decisões que foram indispensáveis na minha vida para que eu chegasse aonde eu cheguei, para eu alcançar o sucesso que eu alcancei. Eu vou fazer um episódio qualquer dia desses também sobre o que é sucesso, né? Sobre o que é liberdade. E aí eu acho que isso vai ficar também um pouco mais claro, porque por vezes fica, sucesso, liberdade, e dá essas interferências de crença que eu falei no início. Mas vamos ao primeiro, né? Qual foi o primeiro ato que eu julgo que fez toda a diferença, de decisão minha? Antes de começar, só dizer que eu sou privilegiada. Isso é um fato. Então, todas as minhas decisões, que são essas 5 que eu vou comentar, elas são pautadas num contexto que já era um contexto propício para boas decisões. Como assim? Existe o livro Outlier, né? O Gui estava lendo ele há pouco tempo atrás. E a discussão no livro é exatamente assim. O que as pessoas de sucesso, os outliers, né? Quem estão nas curvas, nas pontas, para quem não entende muito desse termo, o que acontece é que quando a gente pega um grupo de pessoas muito grande, nós vamos fazer um gráfico que a gente chama de gráfico de sinos, né? Que o objetivo, não que o gráfico seja um gráfico de sinos, a forma do gráfico vira um sino. O que significa? Eu tenho muita gente aglomerada na média, e isso é o normal, que a gente chama de uma distribuição normal, então eu tenho muitas pessoas aglomeradas na média, e eu tenho poucas pessoas nas pontas. Essas poucas pessoas nas pontas são os outliers, são as pessoas fora da curva normal, né? O que faz com que uma pessoa se torne um outlier, se torne uma pessoa fora da curva? E aí o livro discute exatamente isso, que embora existam características, decisões que sejam importantes, existe muito sorte, existe um impacto, né, do contexto em que tudo nasceu. Então eu tenho um privilégio de ter nascido onde eu nasci, de ser filha de quem eu sou, de ter nascido no Brasil. Por exemplo, assim, a gente vai pensar em outros países extremamente pobres, né, que têm uma dificuldade de acesso à informação, uma dificuldade até de saneamento básico. Pega países na África que têm dificuldade de saneamento básico em 2025. Então, querendo ou não, o fato de ter nascido no Brasil, onde eu nasci, com os pais que eu tenho, isso já é um, entre aspas, golpe de sorte, sabe? Eu poderia ter nascido em qualquer outro lugar. E eu nasci onde eu nasci. E eu sou filha de quem eu sou filha. E isso já
cria um ambiente, né, então eu já fui criada em um ambiente que era favorável a isso. O meu pai sempre foi uma pessoa que me ensinou muito sobre ter persistência, ter resiliência, não desistir, né, trabalhar e trabalhar muito, e eu acho que essa coisa de viver pra fora ajuda nisso, né, porque eu já falei isso aqui num episódio, o boi não tem dia pra adoecer, a ovelha não tem dia pra te limpar a bicheira dela. "Ai não, hoje eu não vou limpar a bicheira da ovelha porque é domingo". E daí? Tu vai levantar e tu vai lá trabalhar? "Ah, mas é feriado". E aí? Vai tirar leite da vaca? A gente nunca teve leite, nós nunca tiramos lá fora leite de vaca, né. Mas tem muitas pessoas que trabalham com isso pra fora, que é ter, até esqueci o nome, como é que é o nome? É tipo, gente, alguém vai colocar aí. Volta e meia acontece isso, né, eu esqueço o nome das coisas. Mas me sumiu o nome por completo. Mas é quando tu tem um monte de vacas para com o objetivo de tirar leite. E o ubre da vaca, ou seja, as tetas da vaca, elas se incham, né. Então todos os dias de manhã é obrigatório ir lá e tirar leite. O tambo, ai, que alívio. É só eu que tenho essa coisa do tipo assim, o nome não vem, o nome não vem, o nome não vem, aí quando vem, ai, graças a Deus. O tambo, porque eu não sossego enquanto eu não lembro. Então os tambos, né, não, o ubre da vaca vai inchar e precisa que seja tirado aquele leite, seja domingo, seja sábado. Então assim, eu tenho um privilégio de vir deste meio em que eu aprendi desde cedo a fazer o que precisava ser feito independente do dia. Meu pai me ensinou isso muito. Minha mãe, além de me ensinar muito também sobre trabalho e dedicação, me ensinou muito sobre estudo e regulação emocional. Eu sempre fui uma pessoa intensa e minha mãe sempre conseguiu lidar e me educar muito bem em relação a isso. Além disso, a mãe sempre, eu nunca vi a minha mãe sem estar lendo algum livro, nunca, jamais. Sempre a mãe estava lendo alguma coisa, sempre ela estava estudando alguma coisa, montando uma aula, montando uma palestra. Então, isso já é um golpe de sorte, entender? Então, assim, eu tenho que ter a dimensão de que eu já venho privilegiada, porque eu vim de um ambiente que me favoreceu. Jéssica, significa que se eu não vim num ambiente desses, eu estou fadado a tomar decisões ruins? Claro que não. Se tem vários casos, né, de pessoas que tu vai olhar e dizer assim: "Tudo na vida daquela pessoa era favorável pra dar errado, e ela deu certo". Então nós não somos reféns do ambiente, só que aquelas pessoas que não tiverem um ambiente favorável vão ter que buscar outros estímulos, e por vezes vai ser mais desafiador, né. Então tu não tá fadado a estar preso no lugar que tu nasceu e pra sempre ter aquele resultado, mas vai ser mais desafiador, então nós temos que colocar isso na balança. E eu tô falando isso porque é legal às vezes nós pegarmos e fazermos uma análise das nossas origens e dos benefícios que nós tivemos de nascer onde nascemos, ter os pais que nós temos, porque por vezes nós não levamos em consideração a nossa história para ambos os lados, tanto para agradecer e dizer assim: "Putz, eu sou privilegiada", ou para olhar e dizer assim: "Nossa, olha da onde eu vim e tudo que, eu já conquistei", sabe, esse senso de contexto, esse senso de evolução. Então eu julgo que isso é muito interessante, inclusive para que nós possamos ser melhor com a avaliação que nós fazemos sobre nós mesmos. Então esse é um fato importante, contextualização dessa origem que vai fazer com que as tuas decisões elas sejam melhores ou piores, e eu julgo que as minhas decisões elas foram muito balizadas, né, elas tiveram esse alicerce muito firme deste ambiente em que eu fui criada. Dito isso, indo para 5 decisões que eu julgo mais importante, a primeira delas foi o meu casamento. Todo mundo olha e diz assim: "Como assim teu casamento, Jéssica?". Então, a pessoa que tu decide compartilhar a vida é uma das decisões mais importantes que nós temos. E essa minha decisão, ela veio muito cedo, né. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu e o Gui começamos a namorar. Começamos a namorar mesmo, eu tinha 14 anos, foi em
eu nunca sei a data, mas eu acho que foi 15 de novembro de 2014. Então, nós começamos muito cedo a namorar, e eu julgo que isso foi determinante, primeiro, para me dar um ambiente estável. O Guilherme, ele é uma pessoa equilibrada emocionalmente, muito mais do que eu, e ele sempre me deu esse ambiente estável. Nós nunca tivemos nenhum tipo de grandes discórdias, no sentido de desconfiança, briga, aquela coisa de um cobrar o outro de um: "Meu Deus, tu saiu, tu não me avisou, tu isso". Nós sempre tivemos um relacionamento muito saudável nesse sentido, e isso cria estabilidade emocional, né. Porque quem não tem estabilidade em relacionamento, é como a escassez, é como se a tua atenção ela fosse fisgada para aquilo ali, para a briga conjugal, para será que ele tá aprontando e eu não sei? Será que o que aconteceu eu não vi? E ou não tem conflito, mas tem: "Meu Deus, eu quero muito ter alguém para partilhar a vida", e aí aquela busca, né, que te faz com que tu gaste uma energia, vamos ser sincero aqui, querer alguém gasta energia, tu tem que investir tempo, tu tem que investir, relacionamento, né, porque tu tem que te esforçar para construir relacionamento, e isso tudo gasta energia. É fato, né. Se tu vai pensar eu tinha umas amigas que diziam assim: "Ai, cansa muito essa coisa de buscar namorado, porque, meu Deus do céu, conversa com um, não dá certo, aquele não tem todos os critérios que se quer, aí vai pra outro, aí vai pra outro. Ai, meu Deus do céu, como a gente gasta tempo e energia com isso". E é real, e eu não gastei energia, nem tempo, nem estresse com isso. Então, esse equilíbrio, né, essa segurança que eu tive desde os meus 14 anos, isso eu acho que foi determinante para que eu colocasse energia em outras áreas da minha vida, né, sem me preocupar com isso. Não no sentido de não me preocupar de construir um bom relacionamento, pelo contrário, nós construímos um ótimo relacionamento. Mas o fato, né, de ter uma estrutura de relacionamento segura, que me dá tranquilidade, que me dá estrutura, isso foi determinante para que eu tivesse espaço para outras coisas. Então eu julgo que essa decisão, né, qual é a pessoa que tu escolhe para ficar do teu lado, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, num primeiro momento, eu acho que essa decisão foi muito importante para me dar essa base, né, menos estresse, menos gasto de energia, posso focar em trabalho, por exemplo, posso focar em estudo, e o Gui sempre foi uma pessoa que respeitou muito o meu espaço. Tô estudando, eu nunca, o Guilherme na vida disse assim: "Tu tá estudando demais, tu tá trabalhando demais". Nunca, jamais, pelo contrário, ele sempre me apoia em tudo que eu decido fazer. Então isso eu acho que é muito importante. E muito importante também depois, né, de me estimular pra estar aqui, por exemplo, se não fosse pelo Gui, dificilmente eu estaria aqui, porque o apoio dele foi sempre incondicional. Então eu julgo que esse é um primeiro ponto de decisão que todos deveriam refletir. Quem é a pessoa que eu decidi estar do meu lado? Essa pessoa, ela me nós 2 juntos nos tornamos melhores ou nós 2 juntos nos tornamos piores? E eu julgo não, tenho certeza que eu e o Gui junto nos tornamos pessoas melhores. Eu ajudo ele em várias partes e ele me ajuda em várias partes. Então eu julgo que essa realmente é uma decisão muito importante, assim. Agora eu fiquei devaneando aqui. Hoje na academia nós estávamos conversando sobre várias coisas, assim, né, uma situação bem específica, e falando o fato de que as pessoas elas sempre estão buscando: "Ah, eu preciso fazer uma viagem com meu marido, eu preciso fazer isso, eu preciso não sei o quê para que eu possa ser feliz", né, quando na verdade nós podemos nutrir a verdadeira felicidade diariamente. É sentar e tomar um café junto, tomar um chimarrão junto, conversar. E nós fazemos muito isso. Então essa decisão de quem está do teu lado todos os dias, ela é muito importante, porque eu vejo pessoas que, diante dessa decisão, ao invés de ter em casa um ambiente tranquilo para que tu possa descansar, para que tu possa relaxar, é um ambiente completamente estressogênico. E aí é óbvio que esse estresse vai prejudicar o teu processo de tomada de decisão em outras áreas, inclusive com o dinheiro.
Então, eu julgo que essa é uma primeira decisão muito importante. Quem é que tá do teu lado? Porque essa pessoa vai facilitar ou prejudicar as coisas. Então, eu, graças a Deus, olho pra isso e digo assim, uma das decisões que mudou minha vida foi o meu casamento. A segunda foi ter saído de Santa Maria. Essa história eu já contei aqui várias vezes, mas eu julgo que ter saído de perto da Barra da Saia da Mãe, tanto eu quanto o Gui, e ter sofrido um pouco, porque nós viemos pra cá e nós passamos por alguns desafios, eu julgo que isso foi muito importante, tanto pra nos dar maturidade, pra fazer com que nós dessemos mais valor às coisas, e pra que nós realmente olhássemos e disséssemos: "Agora tá na hora de nós resolver a nossa vida". Eu vim pra cá, pra Floripa, eu tinha 23 anos. Então, agora em início de 2026, vai completar exatamente 10 anos que nós estamos aqui em Floripa, né. E eu vim pra cá fazer o doutorado, e aí depois do doutorado nós fomos, enfim, eu já contei essa história, pedi demissão, abrimos a Plano A, abrimos a Mais Que Finanças, e assim foi, né, sucessivamente. Podcast e agora várias outras frentes de negócios. Eu digo que eu cuido 4 empresas mais a Plano A, então são 5 empresas. Me sobra tempo quando? Quando eu tô dormindo, quando eu tô fazendo exercício físico, quando eu tô fazendo meu tempo de qualidade com o Gui. Então, essas coisas elas foram nascendo porque nós fizemos essa mudança. Provavelmente, se nós tivéssemos ficado em volta da saia dos nossos pais, nós não teríamos a vida que nós temos. Porque nós não teríamos primeiro nos colocado à prova, isso dá casca, sabe? Isso dá, ó, eu já passei por aquilo lá, então eu passo por mais isso, e isso é importante. Porque eu vou fazer um episódio, o próximo episódio, de sexta, vai ser sobre isso, né? Até que ponto os pais têm que ajudar os filhos. E o que acontece é que quando nós estamos muito próximos dos nossos pais, tem um conforto exacerbado, no sentido de que tu sempre sabe que ele tá ali pronto pra te salvar, entre aspas, né? E isso, por vezes, não cria autonomia, não cria essa autorresponsabilidade. E quando nós viemos pra cá, nós tivemos que assumir isso, porque inclusive lá em Santa Maria eu morava no apartamento da minha mãe, então eu não pagava aluguel. Ela morava em São Vicente, eu morava em Santa Maria, eu e o Gui, e nós não pagávamos aluguel, nós pagávamos condomínio. Então era muito fácil, né? Eu pago condomínio, era barato, pago luz, água, internet e tal, mas o custo mais alto, que é tu ter um imóvel, eu não tinha. Então tinha facilidades. Eh, final de semana, vamos para as casas dos pais, tal. Tinham facilidades que aqui nós não tínhamos, inclusive do ponto de vista emocional, né? Porque lá era, tô precisando de alguma coisa, tô querendo entrar para escolinha da mãe, a mãe tava lá pronta, né? E aqui não, aqui eu quero colo da mãe, é 1000 quilômetros, não tem colo da mãe, te vira. E eu acho que esse adultecer, ele é importante. Esse adultecer, ele é importante. Não vou me deter muito nesse tópico aqui, porque no episódio seguinte eu vou falar sobre isso, um estudo muito interessante que discute até que ponto o pai e a mãe devem ajudar, né? Qual é o limite saudável disso. Vai ser um episódio bem interessante. Chegaremos lá, na sexta-feira. Mas o terceiro, né, então o primeiro, meu casamento, o segundo, ter saído de Santa Maria, ter saído da barra da saia do pai e da mãe. O terceiro, me permitir me conhecer. Então, autoconhecimento. Isso fez total diferença. Total diferença. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. E por muito tempo, como a maior parte das pessoas faz, eu não buscava a resposta dentro de mim, porque é tão chato escutar isso, né? A resposta está dentro de ti. Caramba, meu, que resposta tá dentro de mim? Eu só quero resolver meu problema. Que chatice isso! E eu achava isso. Me dá a solução do problema. Não quero essa conversa que não me gera resultado nenhum, porque no final das contas é subjetivo. O está dentro de você, dentro de mim o quê? E eu tinha isso. Eu tinha esse questionamento. E eu não permitia sentir. Eu não me permitia sentir. Porque eu queria ser extremamente prática, resolutiva. Cadê o script? Cadê o script que vai me dar a solução?
eu estava dando aula na formação, inclusive, paralelo, né, fazer meu merchan. Dia 9/7 temos a abertura da terceira turma da formação em finanças comportamentais. Eu falei para vocês aqui sobre o traço de personalidade, sobre fazer, o nosso workshop dessa vez de traços de personalidade, vocês gostaram da ideia, então vai ser. Então nós vamos ter antes do dia 7, como a gente sempre faz, um workshop de traços de personalidade, dessa vez bem profundo, como vocês já acompanham, né, não é uma coisa superficial, não é algo que eu já tenha dado aqui, é aula estruturada com exercício, tudo bem elaborado. Então nós teremos esse workshop de escassez foi o da segunda turma. Teremos esse workshop de traço de personalidade e aí no dia 7/9 abertura da terceira turma da formação em finanças comportamentais, essa turma com um diferencial, né, nós teremos certificação do MEC, ou seja, a partir de agora a formação em finanças comportamentais, ela é um curso de extensão certificado pelo MEC. Então, teremos aí esse upgrade, digamos assim, né, da formação. Então tu vai sair efetivamente com um certificado, do MEC, certificado pelo MEC, de uma formação em finanças comportamentais. E aí, coloque na sua agenda, dia 7/9, estarão abertas. Jéssica, como é que eu faço para acompanhar todas as novidades sobre isso? Aqui na descrição tem um link em que você consegue já colocar o teu nome e fazer a tua pré-inscrição para que você seja avisado de tudo que a gente vai organizar em relação a essa abertura dessas inscrições. Então, primeiro link aqui da descrição já é referente à formação. Voltando, né, feito, os comentários paroquiais, digamos assim, eu também tinha essa sede de querer o script perfeito, sabe. Cadê o script do que faz? E eu ficava muito irritada. E aí eu comecei a falar da formação, justamente porque na segunda-feira eu estava dando uma aula, que nós temos aula toda segunda-feira ao meio-dia, dos módulos, né, que vão andando na formação, são 11 módulos mais o bônus, então no total são 12 módulos com aula ao vivo, o que contempla 14 aulas ao vivo, porque tem uma de abertura e tem um módulo com 2 aulas. Então nós temos aí todas essas aulas ao vivo e na última aula, na última segunda-feira, eu fiz uma aula falando e dando um exemplo prático, né, de uma situação em que eu não simplesmente peguei e falei tecnicamente sobre os testes, desde traço de personalidade, crença, todas esses testes que nós utilizamos para que a gente consiga fazer esse mapa do comportamento financeiro. Então, eu não falei só a técnica, o que que é o traço de personalidade, o que que é, tolerância ao risco, o que que é, as crenças nucleares, crenças financeiras. Eu não falei só tecnicamente, eu peguei um caso, a pessoa, né, uma aluna se prontificou, respondeu tudo, me passou todos os resultados dela e eu fiz uma análise do caso dela, ao vivo. E aí depois, a Miriam, que sempre está acompanhando tudo, ela pegou e me mandou mensagem e disse assim: "Nossa, já é impressionante como que tu consegue não só ser técnica, mas ter a sensibilidade em relação àquela situação". Nós vemos tantos médicos, por exemplo, que fazem tanto a mesma coisa, que em um determinado momento eles se tornam extremamente frios. E tu mesmo tendo tantos anos estudando o tema, tu tem sensibilidade. E aí eu fiquei pensando exatamente sobre isso, sabe. Essa sensibilidade eu adquiri exatamente nesta compreensão de que a resolução das minhas questões internas e que a busca, né, a busca pelo sucesso, não no sucesso tocado, né, não no sucesso, o valor na conta bancária, mas a busca pelo sucesso no sentido de olhar e dizer assim: "Eu tô com a vida organizada, eu tô com a vida resolvida, eu tenho segurança e eu tenho liberdade", né. Então essa busca incessante de como que eu vou construir segurança e liberdade? E a busca por esse script que pudesse me dar isso, né. Eu só me dei conta que não teria um script para me dar isso quando eu me permiti me conhecer. E quando eu fui desenvolvendo exatamente essa sensibilidade. Essa sensibilidade de entender que não existe o script perfeito.
E isso dói. E isso é muito desafiador. Porque daí, principalmente para pessoas que são como eu, que tem um traço de personalidade muito rígido, né, consciencioso, que é um traço que gosta muito de processo, nossa, isso gera um desacomoda, sabe, porque, poxa, então eu não tenho script? Mas então para que lado eu vou? O que é? Como resolve? E é isso, não tem script para resolver. É se permitir se conhecer mesmo. É entender os seus limites, é entender os seus desafios, é entender os seus erros, é entender que nunca será perfeito, é entender que nunca será completamente feliz, porque a felicidade diária, constante, ela é ilusória. Não existe uma vida perfeita. Uma vida boa é uma vida que vai ter oscilações, um dia tu tá bem, outro dia tu tá mal. Um dia tu tá com um contexto de vida favorável, no outro dia o contexto já não é mais favorável, e se tu não souber como que tu funciona frente a todos esses cenários, e conseguir entender as tuas reações e conter as tuas reações, que são reações desfuncionais ficou ótimo, né, bem firme. Mas se tu não souber lidar com essas emoções disfuncionais, tu vai viver muito pior, muito pior. Então tu precisa desenvolver essa habilidade de entender que nem todos os dias tu vai estar bem, nem todos os dias tu vai estar produtivo, nem todos os dias tu vai lidar com uma determinada situação da mesma forma, e que tu vai ter erros e acertos, e que tu tem um perfil. E esse perfil vai fazer com que tu tenha uma certa tendência comportamental. Quando tu entende isso, tu entende que o script perfeito não serve, por quê? Porque ninguém neste mundo vai ter o mesmo comportamento que você. Embora nós seres humanos tenhamos inúmeros comportamentos padrões, por exemplo, viés é um comportamento padrão. Todos nós temos uma tendência a imediatismo, uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa tendência. Todos nós temos a tendência de incorrer na ancoragem de preço. Todos nós temos uma certa tendência comportamental a determinados aspectos que foram sendo selecionados evolutivamente. Então, todos nós vamos buscar sobrevivência, todos nós vamos buscar perpetuar a nossa espécie, o nosso gene, procriar, né? Então, isso são tendências naturais. Mas o comportamento humano, ele se sobrepõe a isso e amplia o nível de complexidade. Só tu tem os teus traços de personalidade, só tu tem as tuas crenças que geram os teus pensamentos automáticos, que geram as tuas emoções, que geram as tuas reações. Só você vai ter uma reação àquele determinado aspecto, que pode ser o mesmo aspecto que eu estou vivendo e nós, de uma forma completamente diferente, lidarmos com aquilo ali. Só você vai ter um padrão comportamental de enfrentamento a determinada situação que vai ser diferente de todos os outros. Então entende que existe uma individualidade muito grande, e aí que o Kahneman, ele sai um pouco das discussões dos vieses e ele traz as discussões do ruído. Para dizer, as pessoas elas têm individualidades. E essas individualidades não permitem que nós consigamos elaborar um script perfeito. Seja para alcançar o sucesso, seja para lidar com imprevistos, seja para relacionamentos, seja para ter sucesso financeiro. Quando eu efetivamente entendi isso e parei de buscar o script, quando eu me permiti me conhecer de verdade, sentir, nossa, diante dessa situação eu sofro. Eu sofro. Essa sou eu. Como é que eu lido melhor com isso? Porque outras pessoas podem passar pela mesma coisa que eu e não sofrer.
O Gui tem um monte de coisa que eu sofro que ele não sofre. Então o que serve pra ele não serve pra mim, em muitos casos, como o que serve pra mim não serve pra ele em muitos outros casos. Então eu acho que a decisão de me permitir me conhecer foi um grande divisor de águas. Foi uma das coisas que fez com que eu chegasse até onde eu cheguei. E isso aconteceu, acho que assim, embora eu diga, né, que não existe virada de chave, mas eu, olhando em retrospectiva, julgo que isso aconteceu quando eu fiz a cirurgia do cálculo renal e passei 20 dias de cama. Eu acho que ali foi sabe, tu conseguir ver o que efetivamente é essencial na tua vida e tu parar de achar que, nossa, é aquela isso ou aquilo, tal. Aí tu vê assim: "Poxa, que bom que eu consigo levantar, que bom que eu consigo tomar banho sozinho, que bom que eu consigo dormir deitada", porque por muito tempo eu passei 20 dias sem poder dormir deitada. E aquilo ali mexeu comigo, fez eu repensar muitas coisas. E eu acho que ali foi a porta pra dizer assim: "Jéssica, para de buscar esse script. Se entende, sente o que tu tá sentindo, se analisa, avalia como que tu lidaria e como que tu lida frente às situações". E aí eu acho que isso foi fazendo com que eu ficasse inclusive mais leve, lidasse melhor com as coisas, desenvolvesse essa sensibilidade. Porque antes eu era muito dura, tipo assim, aquela pessoa dentro da caixa. Isso aconteceu em 2017. 2017. Então, realmente, uma das decisões que mudou a minha vida foi eu me permitir mergulhar em mim mesma. Embora eu sei que se você não fez isso ainda, você tá escutando isso e isso tá te fazendo: "Caramba, essa conversa de novo, que chatice, eu só quero resolver o problema". Entenda que isso faz diferença, e pra mim fez diferença. Então por isso que eu coloco eu tô colocando as coisas em fase em nível cronológico, tá, não necessariamente em nível de importância. O quarto foi coragem de ter arriscado. Coragem de ter arriscado que muito aconteceu por estímulo do Guilherme. Então se não fosse o Guilherme, talvez eu não tinha nunca tido a coragem de arriscar. Mas a coragem de ter pedido demissão, a coragem de não ter feito o concurso público e de não estar dentro de uma universidade formal, digamos assim, isso foi um ato de coragem que mudou completamente a minha vida. Só que claro, dentro do meu perfil, porque daí eu já me conhecia, eu dei eu fiz este ato de coragem com estrutura financeira, não grande na época, mas com reserva de emergência bem estabelecida. Então eu tinha uma reserva de emergência que me dava estrutura para que se tudo desse errado, eu tivesse um tempo para que eu pudesse voltar para a sala de aula formal, que é uma coisa que eu sempre fiz e que eu saberia que eu dominaria, né. Então eu tinha estrutura, mas essa decisão de: "Eu não tenho nada a perder se eu tentar. Eu tenho reserva de emergência, eu tenho um marido do meu lado me apoiando, eu sei que independente de qualquer coisa, eu tenho uma família muito forte por trás, né, muito forte no sentido de vínculo afetivo forte, que também teve muito medo, né, quando eu disse pra minha mãe que eu ia pedir demissão e que eu ia empreender, a mãe quase entra em circo-tico, mas daí o meu irmão olha e diz assim: "Deixa a guria aí". O mano sempre também muito me incentivou nisso, assim: "Mana, não vai ficar dando aula aí, mana, vai, bora, bora". Então ele sempre me incentivou nisso também. E eu acho que isso foi acho não, tenho certeza. Bom, se não fosse isso eu não estaria aqui, tu não estaria me escutando, e nós não estaríamos construindo essa comunidade dos ETs que a gente brinca, que é tão rica, né. Então eu sou agradecida demais, assim, por esta decisão, por ter tido essa coragem, porque isso mudou minha vida e eu acho que a partir disso também mudou a vida de muitas pessoas.
E é muito legal isso, né, quando nós fazemos um movimento na nossa vida e isso desencadeia movimento na vida de outras pessoas, muda a vida de outras pessoas. Eu fico pensando assim, ó, se não fosse o Kahneman, será que eu estaria onde eu estou? Porque se não fosse ele, eu não teríamos tudo que nós temos de finanças comportamentais. Então que rico movimento dele, que mudou a vida de tantas pessoas. Eu não estudaria finanças comportamentais, talvez, se não fosse ele. E aí eu fico olhando e pensando assim: "Nossa, o que eu faço hoje também muda a estrutura de vida de muitas pessoas". Isso é riquíssimo. Nossa senhora, isso é muito rico, sabe, muito rico. Eu fico assim, realizada de verdade. Então, essa foi uma decisão importante, ter tido a coragem de fazer isso, porque senão eu nunca poderia estar desfrutando do que eu vivo hoje. E isso pra mim é muito valoroso. E aí eu entro no último, que é exatamente isso: nunca, jamais ter corrompido os meus valores. Nessa trajetória, embora, né, hoje em dia tenha 50.000 inscritos aqui no YouTube, inclusive, tem muitas pessoas que ficam escutando o podcast que não são inscritas no canal, então, por favor, se inscreva no canal, porque isso faz muita diferença. Então, além, né, de ter 50.000 inscritos aqui no YouTube, pra quem me escuta no Spotify também tem lá, tem no Instagram, embora eu tenha, né, um público hoje muito maior, ele ainda é muito pequeno perto das grandes pessoas que trabalham na internet, só que ele já é muito grande frente ao que já foi. Quando eu fiquei 1 ano fazendo podcast com 50 visualizações. E mesmo assim, mesmo com 50 visualizações no podcast, eu nunca desisti, nunca desisti. E nunca fui para outro lado que não estivesse diretamente alinhado com os meus valores, porque muitas pessoas me diziam: "Jéssica, abaixa a régua. Jéssica, não, isso não vai dar certo. Jéssica, não tem ninguém falando de finanças comportamentais. Por que que tu não fala de outros assuntos, finanças tradicionais, investimentos? Tu domina isso, tu já deu aula disso, por que que tu não fala disso?" Eu disse: "Não, eu vou falar de finanças comportamentais. Eu não vou baixar a régua e vai dar certo." E cá estamos nós. Então, isso é muito relevante quando nós pensamos em decisões importantes da nossa vida. Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que é valoroso para nós em prol de um resultado. Então, provavelmente, se eu falasse de finanças tradicionais, se eu me submetesse a fazer conteúdo raso, né, o que eles chamam de topo de funil, eu teria um alcance muito maior. Mas estaria alinhado comigo? Seria valoroso para mim? Não. Eu seria uma pessoa irritada. Eu provavelmente não gravaria os episódios da forma que eu gravo, porque pra mim isso aqui é um prazer enorme. Embora eu esteja falando pra câmera, eu super curto. Porque eu sei que aí do outro lado tem alguém escutando, vocês colocam os comentários, interagem, eu digo: "Puxa, que legal". Eu não teria essa realização de fazer isso. E aí eu já teria desistido, ou estaria extremamente ranzinza, reclamona, fazendo coisa que eu não queria fazer. E ainda se eu fosse contra os meus valores, né, no sentido de profundidade, conhecimento e tal, provavelmente isso me geraria uma frustração absurda, uma crise de identidade, uma baixa percepção de autoeficácia, uma baixa percepção de autoestima, e isso, quem sabe, poderia desencadear outros problemas. Então, a decisão de ser coerente com os meus valores também fez com que eu chegasse até aqui. Eu julgo que essas 5 coisas, elas são muito e foram muito relevantes pra mim. E eu espero que o que foi muito relevante pra mim, não necessariamente vai ser pra ti, mas que essa discussão que eu trouxe aqui possa te fazer refletir sobre decisões da sua vida, passadas, pra se autoconhecer, e futuras, pra talvez encaminhar pra algum lado que seja mais significativo pra você. Episódio comemorativo dos meus 33 anos. Muito obrigada e até sexta-feira.